Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um vídeo de recap aqui de uma operação que aconteceu hoje, dia 10 no GU, tá? Vou trazer pra vocês aqui o contexto da operação, vou mostrar pra vocês aqui a operação, certo? Até o atual momento ela tá pagando 30R, certo? E até ao final que ela vai pagar 43, certo? Deixa eu só ver se tá gravando aqui, tá gravando? Então bora lá pro vídeo. É, No contexto do diário, tá? Eu vou fazer as marcações com vocês aqui, certo? Para ficar de melhor entendimento. A nossa leg, a nossa última leg definida, a gente tem esse rompimento de estrutura, certo? Me gerou essa protegida e esse target aqui automaticamente, tá? Só que se vocês observarem, antes dessa mitigação dessa demanda, que ele já mitigou, certo? A gente não teve a manipulação de liquidez. Então, o que possivelmente vai acontecer? Possivelmente, os institucionais eles vão utilizar essa PY como liquidez para mitigar algo mais abaixo. E a demanda mais próxima que a gente tem é essa, esse sell to buy aqui do diário, tá? Que foi o responsável por fazer esse rompimento aqui, certo? Esse sell to buy foi responsável por fazer o rompimento dessa supply. A gente teve uma interação com essa supply, tá? E ela gerou um rompimento bullish com agressão, certo? Ele veio mitigar possivelmente essa demanda aqui, tá? Ele veio fazer a mitigação dessa demanda e gerou mais um momento bullish nítido aqui pra gente, tá? Ou seja, mostrando que tem interesse comprador no preço. A gente refinando ela aqui, a gente não tem a mitigação e a gente pode utilizar essa loura aqui como liquidez para o preço vir mitigar essa demandinha, certo? E o nosso fluxo, que seria o 4 horas, alinhar para a gente surfar o possível movimento de expansão, né? Que a gente está num ciclo de movimento aqui, a gente tem um movimento expansivo, o movimento retrativo, para o possível início de um movimento expansivo novamente, tá? Como eu falei, a gente está no movimento de pullback, que é um movimento natural após o preço romper uma higher, tá? É esperado no movimento de pullback. E esse movimento de pullback, ele é realizado, como a gente está com o range do diário aqui, a gente vê esse pullback sendo realizado no 4 horas, tá? Então, a gente vê um fluxo bearish sendo criado aqui, certo? A partir de que as lowers do preço estão falhando em segurar o preço, a gente tem uma estrutura bearish bem definida, tá? Onde o nosso último rompimento de estrutura visível do 4 horas foi aqui, tá? Por que você não considerou aqui? Porque esse rompimento, ele foi para validar essa liquidez, certo? Ó, então, para a gente validar essa liquidez aqui, a gente tem que ver ela gerando algo. Essa higher gerou um rompimento dessa lower, então ela é válida como liquidez. Como eu falei, a gente sempre tem que ver a manipulação de algum modelo de liquidez antes da mitigação de uma PY, tá? Senão, essa PY possivelmente vai ser uma trap e você vai acabar caindo numa armadilha do mercado aí, certo? A gente teve essa primeira interação, tá? Aqui seria o nosso target, que seria a lower da estrutura do 4 horas. E a nossa protegida aqui, que o preço veio retestar e a entrada foi com esse contexto aqui dessa falha do fechamento, tá? Se a gente observar essa primeira interação aqui do preço, a gente criou um fluxo bearish, né? Dentro do H1 ele fica bastante visível as interações de supply junto com o sweep de liquidez interna, tá? Essa interação gerou o rompimento dessa estrutura, tá? E novamente o preço, como eu falei para vocês lá no exemplo diário, após ele romper essa lower, ele tende a fazer um movimento de pullback, tá? Então aqui qual que era a expectativa? Ele fazer essa mitigação e continuar sua estrutura interna aqui, certo? Sua estrutura bearish interna aqui. Só que quando a gente tem, ó, a gente teve essa mitigação da supply, era válido vendas aqui,
porque a gente manipulou algo antes, só que quando o preço interage com essa demanda, ó, ele não consegue quebrar essa demanda. E o que ele nos mostra quando isso acontece? Que ele falhou em romper essa demanda se torna forte porque ela gerou um realinhamento de estrutura e possivelmente a gente tem as hires fracas, tá? Ó, a hire do 4 horas, a hire do H1, que o meu range do H1 seria esse daqui, tá? O meu range do 4 horas seria esse daqui. Então a gente teria essas hires possivelmente sendo alvo do preço, tá? Após o preço, a gente ter essa interação aqui nessa demanda, o meu mid time frame me mostrou o que? Um realinhamento bullish, tá? A gente estava com um momentum bearish no 15 minutos, tá? Depois que o preço mitigou essa supply aqui, ele me realinhou a partir daqui, nessa região aqui, certo? Ó, nessa região aqui. Tem uma pausada aqui por causa dos cachorros aqui. Mas aqui, seguindo em frente, a gente tinha um realinhamento do 15 minutos aqui. Por que eu considerei aqui e não aqui depois que ele mitigou essa supply? Porque se a gente observar, o nosso mercado asiático, que é um modelo de liquidez que a gente usa, ele estaria aqui, tá? Então, o preço poderia sim fazer essa mitigação e a continuação aqui, tá? Então, por isso que eu considerei essa lure aí como o realinhamento bearish. Então, a partir daqui, eu estaria com o meu 15 minutos, o meu 4 horas, o meu H1 e o meu 15 minutos alinhados, tá? Ou seja, vendas seriam válidas, tá? Até deu uma venda aqui ontem, ó, mas esse não é o foco do vídeo, mas ó, a gente teve sweep de liquidez, teve a mitigação dessa supply aqui, certo? E o realinhamento do low time frame. Após essa mitigação, junto com esse sweep, a gente teve a continuação desse fluxo bearish. Quando o preço me rompe essa lower do 15 minutos, tá? A gente tem uma continuação do preço. Só que quando a gente tem interação com essa demanda aqui do H1, ó, vocês podem ver que a força vendedora, ela começa o que? Começa a perder a força, tá vendo? Que a gente tem velas compradoras com mais volume do que as velas vendedoras. Então, aqui o esforço, o resultado era nítido no preço, tá? Ó. Então, a partir desse rompimento aqui dessa higher, a gente tem um realinhamento do 15 minutos, certo? Com que intuito? Com o intuito de buscar as lowers fracas lá, as highs, perdão. Como ele flipou com essa interação, essas áreas se tornam fracas, certo? E possivelmente alvo do preço, como eu falei para vocês. E quando o preço me mostra essa reação bullish aqui, a gente tem a visão de que essas highs aqui vão ser buscadas, tá? Então, a gente teve uma série de rompimentos aqui do 15 minutos, certo? E quando ele me chega na high do 4 horas, ó, o que ele me faz? Ele me faz um FTC, ó. A gente tem um FTC na protegida do 4 horas, tá? Então, a partir desse fight closed aqui, se lá no 15 eu quebrar uma estrutura contrária, ou seja, eu quebrar aqui uma protegida do mid time frame, eu confirmo esse FTC, tá? E possivelmente a lower será alvo do preço. Por quê? Essa lower aqui falhou em romper essa higher, ou seja, ela é fraca, tá? Então, a gente tende a ver o preço buscando essas lowers aqui da estrutura, certo? Então, como eu falei para vocês que a gente precisa de uma confirmação no mid time frame, se a gente observar lá no 15 minutos, ó, a nossa última leg válida, a gente tinha a nossa protegida aqui e essa lower de liquidez, tá? Se vocês observarem a primeira interação que ele fez aqui, ó, a gente fez a interação com esse pavio, certo? Esse pavio sweepou a protegida. Até então, se ele realinhasse a partir desse sweep aqui, compras eram válidas, tá? Se ele realinhasse no low time frame, visando esse topo fraco aqui, tá? Mas como ele não fez
não criou esse fluxo bullish, ó, depois que a gente teve o sweep dessa high, dessas lowers, a gente teve o preço falhando em romper essa high aqui, certo? A gente teve a interação lá dentro da estrutura do low time frame ficar mais nítida. A gente teve essa interação aqui com essas supplies aqui do preço, certo? E fica nítido o que? Um fluxo bearish sendo criado. Ó, a gente vê um momento bearish entrando no controle do preço, onde a gente tem velas vendedoras mais volumosas do que as velas compradoras, ou seja, o esforço versus o resultado aqui estava bearish. Ó. A dificuldade para o preço subir e a facilidade para o preço cair e seguir essa estrutura bearish. Tá? Então, quando ele me dá essa interação aqui e me cria um fluxo bearish, ele me mostra o que? Me mostra que o preço tende a buscar essas lowers fracas aqui do 15 minutos, tá? Porque nesse flip aqui eu tenho o que? A confirmação da falha da quebra de estrutura aqui do 15, certo? E essa lower do 15 minha protegida tende a ser rompida. E ela foi rompida a partir desse candle aqui, certo? Então lá no minuto fica mais nítido, ó. Ele fez um rompimento dessa protegida do 15, certo? Gerou todo esse imbalance aqui, então era nítido o preço fechar esse imbalance. E onde a gente tinha o nosso range do 1 minuto? Esse range aqui, tá? A gente tinha nossa discount, nossa premium e esses modelos de liquidez aqui, ó, acima dos 50% do range. E nossa POI mais próxima seria essa POI aqui. Então, aqui seria a nossa protegida do 1 minuto e aqui seria o nosso target do 1 minuto, tá? Então, aqui seria o nosso alvo do 1 minuto, certo? Quando ele me mitiga aqui, ó, a partir desses elementos, eu tenho o quê? Eu tenho o meu 4 horas, o meu 15 minutos e o meu 1 minuto alinhados. Ou seja, eu tenho um trade de alta probabilidade, tá? Então, a partir desse rompimento, a partir do rompimento dessa loura aqui, eu tenho o realinhamento do 15 minutos, certo? Deixa eu só anotar para vocês aqui, ó. Quebrou protegida do M15, confirmou o FTC do 4 horas, tá? Então, a gente tem aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Quebrou protegido do M15, confirmou o FTC no 4 horas. Meu 1 minuto alinhou. Novamente, a gente teve um fluxo bearish criado, tá? Como a gente não teve a confirmação do low time frame, a gente poderia considerar um minuto bearish desde aqui também, tá? Faria sentido também, certo? Mas como foi a partir desse momento que ele gerou essa volatilidade toda aqui, a gente poderia considerar esses internos aqui, tá? Mas você considerar esses rompimentos aqui não estaria errado também, tá? O importante é você estar alinhado com o contexto, certo? Quando a gente tem a volta do preço aqui, o preço me cria toda essa trendline a ser consumida, certo? A gente tem um modelo de liquidez aqui dessas hires, o sweep da liquidez, certo? A gente teve o sweep da liquidez junto com a mitigação do APY de 1 minuto, bem precificada, certo? Da extremidade. Como a gente tinha o 4 horas, o 15 minutos e 1 minuto alinhado, o que eu teria que ver aqui? O meu 15 segundos alinhado, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho essa interação nessa lag, nessa supply, perdão, o nosso 15 segundos está onde? A gente vem do fluxo bullish, claro, né? Que ele está fazendo o movimento de pullback desse range aí. A gente vem com o fluxo bullish e a gente tem o que? A quebra de protegidas do 15 segundos, tá? A gente tem a falha dessas demandas aqui em segurar o preço, ó. A gente tem a falha dessas demandas aqui em segurar o preço, tá? Então, o preço me cria esse modelo de liquidez, certo? Aqui, nesse contexto, já teria meu 15 segundos alinhado com 1 minuto. E a gente tem essa PYzinha aí da extrema, ó, que você poderia pegar refinada para quê? Ela foi validada por essa quebra de estrutura, tá? Essa liquidez foi validada por essa quebra de estrutura também.
E a gente poderia pegar no 50% para diminuir o nosso stop, tá? Então, aqui você colocaria sua venda aqui, nosso 15 segundos já estaria alinhado. Então, era de alta probabilidade essa venda, tá? Visando o FTC na higher do 4 horas, nossa lower do 4 horas seria o alvo do preço, tá? Então, o preço só mitigou e já deu reação, ó, colocando 5 minutos para vocês verem. Parcial aqui em 9R, tá? Outra parcial aqui em 18R. Você poderia fazer outra parcial aqui em 25R e o restante na lower lá do 4 horas, que é o nosso alvo final, tá? Então, como a gente tem o contexto do FTC, a gente pode ver essa lower do 4 horas aqui sendo buscada, tá? Então, para vocês notarem que tem todo um contexto de operação, certo? A gente teve FTC na higher do 4 horas que foi possivelmente pensada que ela iria falhar depois que esse 15 minutos aqui me realinhou bullish, certo? A partir da interação do H1 aqui, onde o preço falha em romper essa lower do H1, certo? Que seria uma estrutura interna do 4 horas. Para confirmar esse Fat Closed, eu tenho que ver o meu 15 minutos perdendo uma estrutura relevante, tá? Então seria o 15 minutos perdendo a protegida da lag e o preço me volta lá no 1 minuto, certo? Gera as confirmações, ó, a gente tem uma lag bearish bem definida, uma supply bem precificada, o preço mitiga, realinha no 15 segundos e dá entrada aqui na POzinha no reteste, certo? Então, isso aqui é um trade de alta probabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Me segue lá no meu Instagram, que a gente está quase chegando a 400 inscritos, certo? Então, você seguir eu vai ajudar bastante, certo? Esse é o meu arroba lá. A gente está quase também batendo 300 inscritos aqui no Instagram. Falta 50 ainda, né? Eu diria que é um pouco ainda, um número bem alto, mas eu conto com a ajuda de vocês aí, certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Eu tô um pouco off porque eu tô focando mais nas operações, certo? Dando uma rotina de mais produtividade. Tem um grupo meu no Telegram, vou deixar aí no primeiro link fixado dos comentários aí, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta aí, interage aí. Se você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem lá no Telegram. A gente tem um grupo de chat lá. Eu tenho um grupo de análise que eu mando análises diárias lá. Diárias, certo? Eu tô um pouco off lá também, mas eu vou voltar lá, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe para chegar em mais pessoas, para a gente conseguir ajudar ainda mais gente. Para a gente sair dessa fase desses guru vendedor de curso aí. Então é isso, falou, valeu, tamo junto. Deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis.